Doutor César, o tema de hoje é um tema interessante. É um tema interessante. Como fazer reparações? E eu estava aqui conversando com o Mitz e falando, Mitz, já é difícil a gente fazer reparos, né, em casa, em carros. E agora eu acho que esse tipo de reparação que o senhor vai falar hoje deve ser bem mais complicado. Com o senhor a palavra, fique à vontade. Muito obrigado, Lu. Boa noite para você, boa noite para o Mitz, boa noite para todos os ouvintes aí do programa Novo Tempo Estados Unidos. É mais uma vez um prazer participar, colaborar aí com o seu programa. Sim, o tema de hoje ele tem a ver com fazer reparações. A gente vai ver que tem dois tipos de reparação em geral. Um é com a gente mesmo, outro é com as pessoas com quem a gente pode ter cometido algum tipo de erro. É importante pensar que manter ressentimentos e afastamento de pessoas de importante vínculo na nossa vida não é alguma coisa boa para a nossa saúde mental. Então, o melhor a fazer é buscar reconciliação. Se você está de mal com alguém, se você tem alguém em sua vida com quem você teve alguma briga, alguma discussão e se afastaram, então a melhor coisa é buscar realmente uma reparação, uma reconciliação e fazer uma reparação do erro cometido. Então, quando existe alguém na sua vida com quem você está zangado e você se afastou dele ou dela e a culpa é sua, é importante você ter a iniciativa de fazer a reparação do seu erro de conduta com aquela pessoa. Senão fica um ponto de estresse na sua vida, na sua mente, que com certeza prejudica a sua saúde mental, mesmo que você não fique pensando no assunto. É como um espinho que entrou no seu dedo e fica ali causando desconforto, mesmo que não impeça você de usar a sua mão. Então, decida fazer as pazes com a pessoa a quem você machucou, talvez você enganou, talvez traiu, fraudou, roubou. Primeiro, decida na sua mente, aí dentro da sua cabeça. E em seguida, tome uma atitude de entrar em contato com essa pessoa através de alguma forma, pessoalmente, por telefone fixo, pelo celular. Melhor seria pessoalmente, mas se não for possível, pelo menos você pode usar um outro canal de comunicação. Então, pode até mandar uma mensagem, se tiver limitação de outra maneira de entrar em contato, ou mandar uma mensagem, ou mandar uma carta pelo correio, ou pelo celular, ou por e-mail. Tem muitas maneiras de você entrar em contato com a pessoa. Quando você for fazer o contato com esse indivíduo para fazer a reparação, considere que pode ocorrer pelo menos uma dentre 3 reações da pessoa com quem você irá buscar a reconciliação. Primeira coisa, ela pode dizer que estava esperando. Você procura então a pessoa a quem você cometeu algum tipo de erro e você pode então ter uma primeira reação que pode ser o seguinte: ela vai dizer que estava esperando essa atitude sua já fazia tempo. E ela pode receber de bom grado o seu pedido de perdão ou o pagamento de uma dívida que você poderia ter com ela. Então, nesse caso, tanto essa pessoa quanto você terão um encontro positivo e a reparação será feita com sucesso. Uma segunda possibilidade é que, ao você buscar a pessoa para fazer a reparação, ela poderá dizer que nem lembrava mais do assunto e que não havia guardado nenhum ressentimento contra você e que tinha até esquecido do ocorrido. Nesse caso, agradeça por ela ter tido essa postura de perdão e esquecimento do seu erro com ela e explique que você que tinha necessidade de fazer a reparação com ela para ter paz na sua consciência. Neste caso, também o resultado será positivo e todos ganham alívio com essa atitude nobre sua. Agora, uma terceira possibilidade de acontecer ao você procurar alguém
para fazer a reparação, alguém que você lesou de alguma forma, ela pode não querer contato com você. Ela pode não aceitar seu pedido de perdão, de reconciliação, por estar magoada, ressentida e sem disposição para aceitar seu pedido de perdão ou seu oferecimento de ressarcimento do que você devia a ela. Nesse caso, você deve mesmo assim pedir desculpas, mostrar sua disposição de reparar o dano causado e o resto é com essa pessoa. Se ela se mantiver magoada e não aceitar seu esforço de reconciliação, aí é com ela e você não terá mais nada a fazer a não ser orar por ela para que ela não continue com a mágoa e deixe isso então nas mãos de Deus. Muitas vezes nós precisamos fazer reparações com a gente mesmo por causa de atitudes ruins que praticamos na vida. Tem gente que se maltrata, se deprecia, se desvaloriza, se envolve em relacionamentos que de alguma forma ela sabe que não vai dar certo e por isso é necessário fazer uma reparação consigo mesmo, se perdoando por ter se tratado tão mal no passado e decidindo não mais fazer isso e então passar a se cuidar melhor. Você acredita que precisa fazer isso com você mesmo, com você mesma? Então faça. Se muitas vezes você tem dito sim quando queria dizer não, olha só coisas que você precisa fazer, uma reparação. Eu vou dar só alguns exemplos de atitudes que você tem consigo mesmo, consigo mesma, e que aí cabe uma reparação com você mesmo. Então, por exemplo, se você muitas vezes tem dito sim quando queria dizer não, ou quando, na verdade, teria sido melhor ter dito não. Ou se você tem tendência de bloquear a sua raiva justa, uma raiva justa, sem falar nada. Eu não estou dizendo que não bloquear uma raiva é você atacar as pessoas, não é isso. Mas é você demonstrar sua zanga de uma maneira equilibrada, mas demonstrar. Então, se você, eu repito, tem dito sim quando seria melhor ter dito não. Se você tem tendência de bloquear sua raiva justa sem falar nada. Se você tem permitido que as pessoas tirem vantagem sobre você pelo medo que você tem de se defender. Se você geralmente não coloca limite para pessoas que são abusivas e controladoras, então esses são alguns exemplos de atitudes ruins praticadas por você contra você que precisam de reparação. Então comece a fazer essa reparação dando pequenos passos de mudança na sua maneira de lidar com você mesmo, com você mesma e com as outras pessoas, de forma que seja melhor para a sua saúde mental, para a sua saúde física e espiritual. Quando você procurar melhorar a sua maneira de lidar consigo mesmo, sem se machucar, sem se desprezar, poderá acontecer alguma recaída e você voltar a fazer aquilo que não era o melhor para a sua vida, para o seu corpo, para a sua mente, para seus relacionamentos. Nesse caso, perdoe-se, levante a cabeça e recomece o processo de cuidar bem também de você. Deus quer isso em sua vida, porque tem gente que confunde e acha que egoísmo é você cuidar bem de você. Não, egoísmo é você cuidar bem só de você, né? Porque tem gente que se distrata, se deprecia e fica tratando bem só os outros, mas você também precisa se tratar bem. Então, no processo de mudar o seu jeito de ser, faz parte diminuir suas expectativas em relação aos outros e a si mesmo. Entenderam o que eu disse? Diminua a expectativa. Se você está sofrendo porque esperava que aquela pessoa te dissesse que te ama 3 vezes por dia, então abaixa essa expectativa. Espere uma vez só, tá bom, né? Ou cada dia assim, dia não, enfim. Então, temos que trabalhar para não deixar uma janela de possibilidade de ferimento desnecessária aberta na nossa mente, abaixando a expectativa em relação ao que as pessoas podem ser para a gente, né? Também é importante escolher ser feliz pelo progresso, ao invés de se cobrar perfeição. Então, a perfeição é um processo, leva a vida inteira, né? Então, você pode crescer no sentido de reivindicar suas necessidades e respeitar a dos outros que têm vontade diferente das suas. Também é importante isso. Bom, indo para o final, eu queria falar um pouquinho mais. Quando você fizer uma reparação, quando você faz uma reparação, você consegue alívio.
Você se desliga do passado que estava na sua mente como um espinho ferindo, e você dá passos para ser gentil consigo mesma, consigo mesmo, e buscar em Deus a força para amar as pessoas de maneira incondicional. Vou citar um exemplo aqui para terminar. Um homem que havia sofrido com alcoolismo na família, ele começou a frequentar um grupo de ajuda para quem convive ou conviveu com essa doença do alcoolismo. É o grupo chamado Al-Anon. Então, ele fez um depoimento sobre a reparação que ele procurou fazer. Olha que interessante. Ele disse assim: fazer reparação não é desculpar-se por todos os problemas. É descobrir por que um relacionamento ou situação deu errado, determinar o papel que eu representei no assunto e fazer o que eu posso para dar certo. E ele comentou que havia entendido que precisava fazer reparação, sabe com quem? Com o pai dele. Mas que ele lutava com essa ideia. Então ele falou o seguinte: por que eu deveria fazer reparações a ele, meu pai? Ele tinha se encolerizado, se comportado de forma violenta. Ele me bateu, me rejeitou e depois me abandonou. Por que eu deveria perdoar a quem havia abusado de mim? Além disso, ele já morreu. Analisando a situação, esse homem pensou em 3 tópicos. Primeiro, ele pensou assim: por que o nosso relacionamento tinha dado errado? Meu pai também tinha sido prejudicado. Então ele comentou isso, esse homem, porque o pai dele havia sido criado também no lar com problemas com alcoolismo e havia sofrido com isso. E esse rapaz então continuou dizendo o seguinte: ele, meu pai, não pediu para ser criado numa família alcoólica, assim como eu também não. Esperar que ele cuidasse de mim não era realista. Odiar meu pai e continuar a sofrer só perpetuava meus problemas. Ele começou a mudar o pensamento dele, né? O segundo ponto que ele começou a pensar foi sobre qual tinha sido o papel dele. O seu pai tinha morrido faz tempo e por que ele ainda continuava sofrendo? Aí ele admitiu dizendo o seguinte: eu vim a entender que eu tinha adotado alguns dos defeitos de caráter do meu pai como meus também. E o terceiro aspecto, quer dizer, ele começou a perceber que ele rejeitava o pai, mas começou a perceber que ele se comportava igual o pai em várias coisas. E o terceiro e último aspecto foi que ele verificou ele foi pensar no que poderia fazer para remediar a situação e perdoar o pai. Daí, sabe o que ele disse? Ele falou assim: eu precisava dar a mim mesmo o que ele, meu pai, não pôde me dar. Dar a si mesmo, né? Amor, aceitação, sabedoria. E ele disse que não foi fácil, mas passo a passo esse homem foi perdoando o pai e fazendo esta e outras reparações na sua vida, e a sua vida foi se tornando melhor, um dia de cada vez. Então, pense, fazer reparações é uma maneira de você se tratar melhor. É isso que eu queria compartilhar, viu, Lúcio? Se alguém quiser fazer uma pergunta aí... Doutor César, uma pergunta aqui muito interessante aí. Esse é um assunto muito interessante. E aí vem toda uma construção em cima, porque não é só um bloco isolado. Primeiramente, pelo que você acabou de falar aí, né? A pessoa tem que levar em conta também o histórico da outra pessoa. Seria isso, doutor César? Porque cada um tem uma história, né? Sim. Eu gosto de uma frase que a gente pode aplicar essa frase para muita coisa, ou seja, todos nós estamos no mesmo barco, né? Sim, no sentido de que depois que houve a queda de Adão e Eva, nunca mais existiu uma infância 100% perfeita, né? Verdade. Nem a de Jesus foi. Ele sofria com os irmãos dele, que achavam que ele era muito rígido, né? Já falei aqui uma vez isso aí. Então, sim, quando a gente, no processo de entender o outro, perdoar o outro, é importante que a gente procure entender qual é a história dessa pessoa, da onde é que ela veio, como que funcionava a família onde ela foi criada, porque ali pode ter acontecido alguns traumas, algumas dificuldades que fez com que essa pessoa se tornasse aquilo que ela é. Então eu preciso entender esse passado dela, né? Então fica fácil até dar um crédito, seria isso? Fica fácil fica menos difícil perdoar, vamos dizer assim, né? Sim. Fica menos difícil praticar a compaixão pela pessoa, porque a gente vai ver que aquela pessoa, ela trouxe para a vida adulta consequências do sofrimento que ela teve e que talvez ela não conseguiu ainda resolver.
Então, se eu consigo enxergar isso, fica menos difícil eu conseguir lidar com ela de uma maneira mais compassiva, né? Porque eu estou olhando para o sofrimento do passado dela. E aí onde Paulo entra com aquele versículo, suportai-vos uns aos outros, seria mais ou menos isso, doutor César? A gente pode aplicar essa passagem de Paulo, sim, suportai-vos uns aos outros, e tratai uns aos outros com compaixão, né? Doutor César, o senhor estava falando aí a respeito da reparação que nós temos que fazer em nós mesmos e que às vezes a gente se maltrata. Agora, as pessoas que fazem, que cometem esses atos consigo mesmo, isso é inconsciente, acredito eu. Se é inconsciente, como ele então vai detectar, olha, eu estou agredindo a mim mesmo, então eu tenho que mudar esse meu conceito de mim mesma, eu tenho que mudar as coisas que eu penso a meu respeito, eu tenho que renovar a minha mente, eu tenho que colocar limites para os atos dos outros em relação a mim. Como é que isso vai acontecer na mente dessa pessoa que trabalha, que faz isso tudo inconscientemente? Lu, excelente pergunta que você levantou. Olha, a gente pode dividir em dois grupos. Tem pessoas que têm uma certa consciência, sim, de que ela se deprecia, mas são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se respeitar. Então, elas autoestima? Elas meio que aprenderam lá no passado delas de que a vida é assim, o normal é mais ou menos assim, eu não valho nada mesmo, então qual o problema disso, né? Eu não mereço nada de bom, então eu acho que eu sou um zero à esquerda mesmo. Então ela tem um autoconceito muito rebaixado, que alguns até confundem com humildade, né? Humildade não é você se desprezar, humildade não é você se destratar, né, se auto-atacar. Então tem um grupo de pessoas que tem uma certa percepção que elas sim, elas se tratam mal, mas elas justificam isso usando o argumento, que é um argumento baseado numa autoestima baixa, né, com desrespeito. Agora, talvez uma boa parte das pessoas não tem muita consciência disso, mas eu acredito piamente de que Deus, o Espírito de Deus, vai mostrar isso para essa pessoa usando um programa de rádio, usando um programa de TV, usando uma palestra que ela assiste, usando um comentário de alguém, né? Alguém pode chegar e uma pessoa amiga, né? Uma pessoa que tem intenção de ajudar, pode dar um feedback para ela. Olha, você já percebeu que sempre que você coloca uma roupa nova, alguém te elogia, você se deprecia? Porque tem gente que é assim, né? Você elogia ela, que vestido bonito. Eu comprei ali no thrift store, né? Comprei ali no brechó, né? Como diz no Brasil, né? A pessoa passou no concurso público, qualquer um passa. Então, que coisa, que bom que você agora está ajudando alguém. Mas isso aí é tão fácil de ajudar. Então tem pessoas que ela tem um perfil de depreciar aquilo que elas fazem. Então, alguém precisa dar esse feedback para ela, né? Uma forma de ajudar, Jesus fazia muito isso, né? Jesus fazia muitas perguntas para as pessoas, ele tinha abordagens diferentes para mentes diferentes. Então, quando Jesus se defrontava com a pessoa que tinha uma autoestima muito baixa, Maria Madalena, por exemplo, né? Primeiro que ele pensava na pessoa, como é que ela poderia melhorar recebendo a ajuda dele. Em segundo lugar, ele sempre lidava com gentileza com essas pessoas e fazia perguntas para a pessoa para que ela pudesse refletir. Uma boa maneira de ajudar alguém é você fazer perguntas. Tipo, você já percebeu que toda vez que eu faço elogio para você, você dá um sorrisinho meio irônico contra você mesma, contra você mesmo? Não, nunca percebi isso. Então começa a perceber. Então, eu acho que a vida vai trazer para essas pessoas que têm inconscientemente um distrato pessoal, a vida vai trazer algum tipo de possibilidade dela enxergar isso, né? A questão é se ela vai pegar esse momento de luz e aproveitar para corrigir o seu pensamento autodepreciador, ou se ela vai querer ficar no papel de se depreciar, né?
Nós falamos agora, estamos conversando com o Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra e que é um colaborador aqui conosco no programa Novo Tempo dos Estados Unidos, apresentador do programa Claramente, que hoje está lá dentro do Vida e Saúde. Tenho assistido também, tem muita coisa dele no YouTube, tem um site, Doutor César, César com Z e doutor é por extenso, não é só aquele DR, ponto, é doutorcesar.com.br ou só .com? Não é com Z, não, é com S, é o contrário. É com S. Eu falei doutor, Z? Doutor por extenso, D-O-T-O-R, César com S no final. E .com. Exatamente. Se errar e botar .com.br, a gente tem os dois domínios, não tem problema não. doutorcesar.com. Que ótimo. E agora, doutor, eu queria te fazer uma pergunta. Nós falamos das pessoas que ficam se depreciando, né? Depreciam-se a si mesmas. E aquelas pessoas que têm a autoestima muito elevada e que ela está sempre achando que ela é a melhor, que ela faz o melhor, que... Mas aí já seria um desequilíbrio aí, né, doutor? Mas a gente encontra das duas partes. A gente encontra, certo. Sim, encontra. As pessoas que têm essa, autoestima, vou gravar, acho que agora na quarta-feira aqui na TV Novo Tempo, claramente que eu vou abordar esse assunto, né? Então, a autoestima, ela pode ser baixa, pode ser alta demais, ou pode ser normal. Então, os extremos são parecidos, né? As pessoas que têm muita arrogância, muita exaltação própria, ficam sempre se achando as melhores que todas as outras. Não erram nunca. Não erram nunca. Elas podem, no fundo, esconder um sentimento de insegurança, de inferioridade, que elas tentam compensar com essa máscara de poder, né? Com essa máscara de ser o melhor. Então, as pessoas que têm segurança pessoal interna ou que estão no processo de amadurecimento em relação à autossegurança, elas não precisam fazer isso, né? Não precisa estar se mostrando, não precisa estar botando aí fotos programáveis nas redes sociais, né? Não fica trocando de imagem toda hora no seu celular, não fica dizendo que sou melhor, não tenta se mostrar, né? Igual aqueles rapazes de todo tatuado, óculos escuro, boné, um carrão do ano, e fica andando nas ruas da cidade querendo mostrar aquilo que talvez não tenham por dentro, né? Então, é verdade, existem pessoas que têm esse outro extremo, que é um extremo que pode, na maior parte das vezes, é uma insegurança que a pessoa tenta compensar com uma postura mais arrogante. Eu tenho um comentário aqui de uma ouvinte, eu não vou falar o nome dela, e ela diz o seguinte: acho o perdão sublime e importante. Sou muito fácil de outorgar o perdão no que for necessário. Meu marido me traiu, voltou para casa e nunca me pediu perdão por tudo que fez. Não suporto ouvir o nome das pessoas que ele se envolveu. Ele é muito orgulhoso e imagino que se me pedisse perdão mudaria muita coisa. Mas sei que o perdão tem que ser genuíno. O que faço? Espero ou cobro? É uma situação que está me enfermando ou deixando ela doente. Ok. Excelente pergunta. Se entrar no meu site doutorcesar.com, dá uma pesquisada ali, eu não sei se ainda está ali, mas eu escrevi uma série sobre perdão, e o título é O Perdão Não É de Graça, né? Realmente perdão não é de graça. Olha, eu tenho uma amiga que é Cláudia Bruscaginha. Cláudia é uma psicóloga de São Paulo, é professora da PUC de São Paulo, e ela escreveu um artigo muito bom num livro que foi lançado, Psicoterapia e Religiosidade, e a Cláudia, ela comenta alguns passos que a pessoa que traiu precisa dar. O primeiro passo é admitir que errou, admitir para si mesmo, admitir para o seu cônjuge, né? Então tem que ter esse passo. O segundo a pessoa prometer que não vai mais fazer esse tipo de atitude errada e não fazer mesmo. O terceiro passo é compensar de alguma forma as besteiras que fez. Compensar como? É comprando coisa, sendo mais atencioso, mais gentil, né? Mais afetuoso. E também o outro passo é pedir perdão. Você tem razão, você que fez a pergunta, de estar chateada, magoada ou triste, enfim,
porque ele não pediu perdão. Voltou para cá e pedir perdão, fica uma pulga atrás da orelha, né? Talvez seja orgulho, pode ser até que ele realmente não tenha recaído mais na questão da fidelidade, mas cabe o pedir o perdão. Então, eu acho que é melhor conversar com ele sobre esse assunto, mas não no sentido de não fique futucando o passado, você apenas levanta a ideia de que, a minha sugestão, você pode dizer para ele assim, olha, você voltou para casa, foi uma atitude que você tomou, uma decisão que você fez, por que você voltou? Qual o seu afeto em relação a mim? Levanta esse assunto. Outro assunto em relação especificamente à infidelidade eu até hoje sinto falta de você pedir perdão. Por que é difícil para você pedir perdão? Você quer falar sobre isso? Então levanta um assunto de maneira mais amena, amistosa, né? Não com uma cara amarrada e tal, mas eu acho que cabe você conversar sobre esse assunto, porque ele vai trazer alguma história, algum comentário, né? Mas realmente é papel da pessoa que traiu pedir perdão. Isso é uma necessidade. Eu não sei se te caberia, mas eu queria que o senhor ajudasse a nosso ouvinte, dando mais alguns exemplos de como ela poderia abordá-lo, doutor. Nós ainda temos aí 2 minutinhos, olha, se o senhor puder. Eu vou dar um material excelente. Existe um psicólogo americano chamado James Dobson. James Dobson. É um psicólogo famoso, acho que é batista, já é um senhor, tem um programa na CBE, um programa TV americana, enfim. Tem um livro dele em português chamado O Amor Tem que Ser Firme. Em inglês é Love Must Be Tough, uma coisa assim. O Amor Tem que Ser Firme. Esse livro, editora Mundo Cristão, ele é um livro específico sobre o que fazer se você foi traída, se você foi traído. E o Dr. Dobson, nesse livro, cita o caso de uma mulher que foi realmente traída pelo marido e que ela virou para ele procurando aconselhamento e falou assim, Dr. Dobson, eu sou cristã, eu acredito em Jesus, minha vida é dele, meu marido me traiu, então eu acho que eu devo agora me ajoelhar a esse marido, fazer tudo o melhor por ele, botar um tapete vermelho para ele entrar em casa, para ver se eu resgato esse casamento. É isso que eu devo fazer? Dr. Dobson, que é muito conservador, um evangélico conservador, falou assim, não é isso, não é isso. Agora você tem que ter o seu respeito pessoal, que não é orgulho, né? Lide com ele diplomaticamente. O que é isso, diplomaticamente? Bom dia, boa tarde, olha, aqui está a conta de luz para pagar, olha, nosso filho vai ter reunião do pais e mestres da escola no dia tal, no horário tal. Converse apenas o necessário para que ele tenha um choque de realidade, né? Porque às vezes a mulher, coitada, até a mulher cristã pode achar que porque é cristã, ela tem que ir lá bajular o indivíduo e puxar o saco e tal, para ver se ele volta para casa e larga a outra. Ei, não é isso que o evangelho diz, não é isso que a psicologia séria diz. Você tem que respeitar você mesma e ele tem que se aproximar e pedir perdão para você. Doutor César. Eu aconselho esse livro, viu, Lu? Fala, ela deve estar escutando o programa aí. Tá ouvindo. O Amor Tem que Ser Firme. James Dobson, com D de dado. Doutor César, são 7h56, nós vamos ficando por aqui, agradecendo imensamente a sua presença no programa Novo Tempo, através da Web Rádio Insuperável, agradecendo a sua disponibilidade sempre de colaborar aqui com o nosso programa. Nós queremos dizer que somos imensamente gratos e que Deus possa continuar te abençoando como tem feito até aqui. Boa noite para o senhor. Obrigado, Mitz. Obrigado a todos. Boa noite, César. Fique com Deus. Obrigada. Grande abraço.